noite. Mais uma vez eu agradeço vocês por estarem aqui na tela da revista Sociedade Militar. E o PL 1645, né, e a Lei 13.954 foram, né, o PL tramitou e a lei foi aprovada em 2019, mas, ao contrário do que algumas pessoas esperavam, a temperatura das coisas não baixou em nada. Os militares das Forças Armadas continuam discutindo cada vez mais o assunto, a ponto de, aqui no Rio de Janeiro, vários oficiais superiores que seriam candidatos nessa próxima eleição terem desistido de concorrer, porque no que diz respeito a militares da reserva, há, de fato, uma polarização. E nós sabemos que no que diz respeito a eleições e a militares, quem dá as cartas é quem tem o maior número, e quem tem o maior número são os graduados, não são os oficiais. Então, a coisa está nesse pé. Mas, nesse momento, nós gostaríamos de falar sobre o Decreto 10.471, que deixou muita gente assustada, porque dizem que ele regulamentou, né, a Lei 13.954, e alguns acreditam que isso pode influir nas decisões, né, da Justiça Federal. Vai mudar alguma coisa ou o decreto só repetiu aquilo que já estava escrito na lei? Robson, se você me permite, eu li o decreto. A questão do presidente ter regulamentado o artigo 8º da lei não é nenhuma surpresa. Inclusive, o que está no decreto, tirando umas firulas que colocaram ali, já estava na lei. O que acontece? Isso pode influenciar alguns juízes? Pode. E, com certeza, a AGU, a Advocacia Geral da União, vai usar esse decreto nos processos, para tentar reforçar, para dizer para o juiz que existe um decreto que regulamentou a lei, mas o que está no decreto está na lei. E os juízes de primeiro grau vinham dando ganho de causa aos graduados que entraram na justiça com base no princípio do direito adquirido, que era o tempo de serviço, que foi suprimido, foi substituído pelo adicional de disponibilidade. Entendeu? Então, os juízes estavam entendendo que o tempo de serviço, o adicional de tempo de serviço, não poderia ser retirado porque afrontava o direito adquirido, que os militares ganharam esse direito com base no artigo 30 da medida provisória 2215 de 2001. Isso se incorporou ao patrimônio jurídico do militar, essa gratificação chamada adicional de tempo de serviço. Aí veio essa lei, diga-se de passagem, essa lei 13.954 é muito pior que a medida provisória 2215. Entendeu? Porque a medida provisória 2215, quando veio em 2001, que o pessoal aí fala, foi prejudicial aos militares, não, ela preservou o direito adquirido, ela preservou. Aí veio essa lei agora, depois de 20 anos, e afrontou o direito adquirido. Então, alguns juízes podem serem influenciados com esse decreto? Podem deixar de dar uma decisão favorável em função do decreto. Mas outros, tem um ditado que diz, né? Quem não tem coragem não usa toga. Tem juiz corajoso que vai entender que o direito adquirido foi violado e vai continuar dando sentenças favoráveis. Mas isso nós vamos ter que observar ao longo dos processos, que são muitos que estão tramitando na Justiça. Não sei o que pensa o Cláudio Lino, gostaria de ouvir a opinião dele. Boa noite a todos. Eu também compartilho do mesmo entendimento do doutor Adão Farias, porque não mudou, ele só fez repetir o que estava na lei ordinária, nesse aspecto aqui do adicional de tempo de serviço e de disponibilidade. O que me preocupa, e foi bem posto aí pelo doutor Adão, é a influência do que esse decreto pode dar para o juiz federal. Mas aí eu tinha falado naquelas audiências do Congresso Nacional, que isso aí tudo é consequência dessa lei 13.949, porque, na verdade, foi uma coxa de retalhos. E não vai ser o primeiro, e nem vai ser o último decreto que vai ser regulamentador. Porque, como foi uma coxa de retalhos, ele vai ter que fechar as portas em muitas áreas. E aí eu comecei a me preocupar, dentro do direito constitucional, essa função regulamentar do presidente da República. Que, na verdade, se ele extrapolar o que está na lei,
pode haver uma limitação, pode haver um controle tanto do poder legislativo como no controle do poder judiciário. Entendo, para que não haja essa influência dos juízes federais, que nada a gente pode peticionar nos autos, os advogados podem peticionar nos autos, já em vez de esperar que a Advocacia Geral da União entre com esse decreto nos processos, já se entre com a petição e já comece a falar que estava a mesma coisa, que se ela está errado, se a gente entende que tem o direito adquirido na lei ordinária, como se repetiu nesse decreto aqui, a gente vai na mesma linha, informando para o juiz que seria a mesma coisa, e apostando e defendendo o que a gente entende que seja um direito adquirido. Existia uma proposta de regulamentar o artigo 9º, proposta essa que foi apresentada pelo senador Exalcir ao ministro Ramos, junto com o deputado Vitor Hugo, que era o líder do governo. A ideia era regulamentar o artigo 9º, que trata do adicional de habilitação, para que na regulamentação fosse mais flexível, porque houve uma gama de militares muito grande que foram prejudicados com o adicional de habilitação. No entanto, eles correram e regulamentaram o artigo 8º, o artigo 8º, e não regulamentaram o artigo 9º, que era uma proposta que era para beneficiar, abre aspas, né, um grupo de militares que foram excluídos. No entanto, eles correram e regulamentaram o artigo 8º com o intuito de prejudicar mais ainda. Então, aí eu acho que está havendo, digamos assim, o governo está fechando as portas, tentando fechar as portas, para que o judiciário não dê ganho de causa. O que eu vi nessa questão e o que eu ouvi de alguns militares é que nos pareceu uma atitude até infantil e até certo ponto, nas palavras de algumas pessoas, desleal do governo, que no momento que ele viu que começou a perder várias ações e várias unidades da federação, o governo correu e fez um decreto, como se fosse na linguagem da Marinha, dobrar a amarração. Ou seja, ele disse a mesma coisa que já estava na lei em um decreto, que na verdade é redundante, e o juiz agora, quando olhar, vai falar, poxa, tem uma lei e tem um decreto. Aí aumenta a tendência de se decidir a favor do governo. Perfeito. A gente não vai conseguir, no meu entender, mudar o entendimento do ponto de vista dele. Nós participamos da reunião, doutor Adão, você verificou ali que eles defendem com unhas e dentes o ponto de vista dele. A gente não vai conseguir mudar. É por isso que a gente precisa de um projeto a nível nacional, com o pessoal, fazer uma pesquisa da legislação, porque eles sempre vão fazer esse tipo de coisa. Aí tem que se fazer um estudo dentro do direito constitucional, tem que se fazer um estudo do que se ele ultrapassou o limite da função regulamentar. Mas o que a gente pode esperar é isso. Eles não vão mudar. Aí, como o doutor Adão falou, a ideia era dentro de um artigo, eles fizeram no outro. Quer dizer, não vai haver mudança. Pelo que eu vi nessa reunião, sem querer fugir do tema, eles entendem que está tudo certo, está tudo correto, e eu acho muito difícil que haja uma mudança saindo do ponto de vista da defesa que eles fizeram dessa lei. Eu posso dizer para você que eu ouço muita gente, nem todas essas pessoas querem que o seu nome apareça, né? Porque ainda que estejam na reserva, nós sabemos que tem ocorrido complicações para quem tem dado declarações em público, né? Eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu ouvi de oficiais generais que foi avisado que isso daria rolo, que tinha gente que seria prejudicado. Rob, se você me permite de novo, eu quero dizer para você o seguinte: é fácil ouvir de uma determinada categoria, de uma determinada classe, não, isso está perfeito, isso aí foi bom para todos, que nem eu ouvi dentro do Congresso na época que nós debatíamos isso, o PL 1645. Aí fica a pergunta, está bom para quem? É óbvio que para quem
se beneficiou, quem se beneficiou com essa lei, que foram muitos, se beneficiaram, para eles está bom, deixa do jeito que está, não tem o que mexer. Agora, que houve uma insatisfação geral, principalmente por parte dos graduados e das pensionistas, isso houve, tá? Isso é evidente. Eu não quero me alongar aqui, mas essa semana eu recebi uma ligação de uma pensionista aí do Rio de Janeiro, querendo que eu entrasse uma ação para ela. Ela disse, olha, eu já tenho uma idade avançada e eu perdi R$ 1.450 do meu contra-cheque porque eu só recebi desconto, eu não recebi nada. Essa lei é uma lei maldita, ela usou esse termo para mim. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, as pensionistas, está evidente que foram prejudicados. Os graduados, principalmente o pessoal da lacuna, entre 2001 e 2019, extremamente prejudicados. Você pode conversar com eles, Walter. E você conversa, a Revista Sociedade Militar faz diversas entrevistas com esses militares, foram prejudicados. Agora, se você ouvir um determinado segmento das Forças Armadas, vai falar, está excelente. Tem altos estudos, fizeram lá seus altos estudos, estão com a gratificação no topo. Querem mudança? Claro que não. Eles querem que fique do jeito que está. Essa é a realidade. Agora, a lei é prejudicial? Extremamente prejudicial para determinados segmentos, conforme esses que eu já citei. Não tem a menor dúvida. Nesses últimos dias, como eu falei para vocês, os ânimos estão acirrados. Hoje, nós publicamos um artigo na Revista Sociedade Militar que mostra algumas declarações, que reexibe algumas declarações que foram feitas durante a tramitação. E eu recebi muitos comentários, eu recebo muitos telefonemas e muitos comentários. E algumas pessoas disseram que essas declarações equivocadas, seja de propósito ou não, elas induziram os parlamentares ao erro. Eu gostaria de mostrar para vocês uma declaração em especial, quando o ministro da Defesa diz que os militares, que hoje são chamados militares da lacuna, receberiam integralmente o seu tempo de serviço, ou seja, aqueles militares que foram para a reserva depois da MP 2215, na fala do ministro general Azevedo, iriam receber o seu tempo de serviço integral, quando nós sabemos que a contagem de tempo de serviço parou na hora que a MP 2215 foi editada. Eu vou mostrar para vocês, só alguns segundos, depois, se vocês puderem, comentem. Um momento só. Então, por exemplo, quem está na reserva tinha um adicional de tempo de serviço, em que o jovem militar, sargento oficial, não tem. Mas a questão é que todos os militares do Exército tiveram a oportunidade de fazer, porque o curso já existia. Não. Esse curso começou em 2000 e... O Chacal. 2013. 2013. Então, tiveram a oportunidade de fazer. Tiveram a oportunidade. Era para ter estabelecido como aqueles que estão na reserva a partir de 2000 têm integralmente o tempo de serviço que o jovem sargento, o jovem oficial não tem. Não tem. É compensatório. Obrigado, deputado. Nós estamos, ao contrário, capitão Wagner, nós estamos tentando levar o pessoal que está na carreira ao que os da reserva já tem até mais. É chocante você ver ele falar uma coisa dessa. Primeiro, quando veio a medida provisória 2215 em 2001, ela acabou com o adicional de tempo de serviço, mas preservou o direito adquirido de quem tinha tempo acumulado ali naquele momento. Se o militar tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, foram preservados esses anos a título de adicional de tempo de serviço. Então, dizer que o militar que foi para a reserva, a partir da medida provisória 2215, em 2001, levou integralmente o tempo de serviço total, me desculpa, mas acho que o ministro precisava dar uma lida na legislação. Porque essa não é a realidade. Essa não é a realidade. Eu conheço vários militares que foram para a reserva em 2001 com 5, 10 anos de adicional de tempo de serviço só. Agora, os que foram antes de 2001, esses sim, antes de 2001, receberam integralmente, porque na época o tempo de serviço, o adicional de tempo de serviço, era um direito, e mesmo com a medida provisória, esse direito foi preservado, foi interrompido no artigo 30 da medida provisória, foi interrompido, mas foi preservado
o direito adquirido. Coisa que a Lei 13.954 violou, prejudicou os militares ao substituir. Não, é o mais vantajoso. E o direito adquirido que a medida provisória tinha dado? Entendeu? Então é complicado isso aí. Você viu que é interessante, ele utilizou a CD, o adicional de disponibilidade, porque ele disse que tinha o adicional de tempo de serviço. Ele acabou invertendo a situação, porque se o adicional de disponibilidade substituiu o adicional de tempo de serviço, tirando o direito adquirido, então o militar mais moderno vai ficar com o adicional da mesma coisa do militar que tinha o direito adquirido, e houve uma inversão. Ele utilizou um falso silogismo. Também, quando ele falou do curso de altos estudos, disse que houve oportunidade de fazer, não houve. Houve turmas no comando do Exército que não pôde fazer, mesmo com a existência do curso no Exército. Outras forças co-irmãs, nem o curso existia. Então, você verifica que não houve uma profundidade, quer dizer, foi colocada a lei posta, como esse decreto aqui, eu não acredito que seja do governo, já vai pronto, e não se entende, porque como existe essa falta de paradigma das forças singulares, a pessoa não entende. Tem uma situação numa força que é diferente da outra, então acaba trazendo um transtorno muito grande. Então, por isso eu sou defensor de que haja um projeto de estudo dessa legislação. O que a gente precisa é que se una e que faça... Vamos ver lá a situação do adicional. Aí trazer informações do Brasil todo para a gente começar a analisar e ouvir esses históricos, como é o caso das pensionistas também. A gente precisa fazer uma análise profunda para poder tentar amenizar esses prejuízos. Eu acho que da mesma forma que eles estão fazendo verdadeira força-tarefa, a gente tem relato aí de notícias da revista Sociedade Militar, e que está havendo junção de militares dentro da estrutura do AGU, como foi em Curitiba, toda essa união dessa força-tarefa, e eles estão se preparando, pegando firulas jurídicas nesse sentido, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente precisa fazer a mesma coisa e ter uma análise aprofundada do assunto para depois entrar na justiça. Se não houver isso, vai haver um derrame de sentenças improcedentes, porque já existem os obstáculos naturais. E se não houver essa união de começar a tratar de cada tema, a gente já entra com o pé esquerdo. É essa a situação. Eles fazem um decreto, fazem uma lei, fazem o lobby. Então, a gente precisa se unir e trabalhar em cima do assunto a nível Brasil. A pergunta para os dois... Pergunta agora para os dois advogados, aqueles que quiserem fazer. Eu recebi de um leitor, né? A colocação foi o seguinte, não com essas palavras, porque não está transcrito aqui. Ele disse, revista Sociedade Militar, se ficou evidente que quem escolheu o relator do projeto foram os comandantes das Forças Armadas, como foi admitido pelo deputado Vinícius de Carvalho, quando ele disse, quem me escolheu foram os comandantes das forças, das 3 forças, ele ainda disse, né? E nós até na época falamos, o doutor Cláudio Lino, na época, fez uma reclamação para a presidência da Câmara, dizendo que era interferência entre os poderes. E se houve algumas colocações equivocadas, como a que foi citada agora a respeito do tempo de serviço e outras relacionadas aos militares dos quadros especiais, e que puderam induzir os parlamentares ao erro, existe possibilidade de que isso seja levado à justiça para que a lei seja anulada? É a pergunta de um leitor. Diante de todas essas irregularidades da tramitação, existe possibilidade de se anular a lei? Foi o que foi colocado para mim. Eu passo a bola para vocês. Eu penso, Cláudio, Robson, que anular a lei, por isso, eu acho um pouco provável. Eu não vejo grande possibilidade nisso, não. Escolheram a dedo o relator, Vinícius Carvalho. Ele não sabia diferenciar um sargento de escola, de um sargento do quadro especial, de um sargento temporário, ele não sabia nada. E era orientado, digamos assim, o tempo todo pela assessoria parlamentar. Muitas informações, igual a essa, que foram passadas aos parlamentares, eram informações equivocadas, propositadamente.
A grande questão que eu vejo para você, para encerrar esse assunto, é o seguinte. Essa semana, eu conversando com um advogado amigo meu, que também milita nessa área militar, ele comentou comigo que um promotor de justiça está questionando, verbalmente por enquanto, mas está fazendo uma pesquisa sobre o adicional de disponibilidade para os militares reformados e as pensionistas. Ele está entendendo que disponibilidade não se enquadra no termo disponibilidade para o militar reformado e para as pensionistas, porque nem o reformado e nem a pensionista estariam disponíveis. Isso foi o que o advogado comentou comigo em conversa com o promotor. A grande pergunta que eu faço, que eu fiz para ele, para esse meu amigo, que ele perguntasse, né, ao promotor, se o promotor tem alguma intenção de entrar com alguma ação, por exemplo, o Ministério Público entrar com uma ação de inconstitucionalidade desse artigo. Aí fica a pergunta, vamos supor que lá na frente o Supremo entenda que o adicional de disponibilidade, da forma que está proposto na lei, é inconstitucional e manda retirar o adicional de disponibilidade para o reformado e para a pensionista. Aí pergunto, como é que fica se ele foi substituído pelo adicional de tempo de serviço? Vai voltar o adicional de tempo de serviço ou o militar vai ficar sem o adicional de tempo de serviço e sem o adicional de disponibilidade? Olha a confusão que eles fizeram com essa lei, Robson. Entendeu? Isso vai ter, com certeza, vai ter certos desdobramentos que nós vamos ver a longo prazo. Porque, veja, se já chamou a atenção de um promotor, mas espera aí, o militar reformado não está disponível, a pensionista não está disponível. Por que fazem jus ao adicional de disponibilidade? Aí entra com uma ação, o Supremo declara, vamos por ação de inconstitucionalidade, e o Supremo declara que é inconstitucional esse artigo que trata desse assunto. A situação vai ficar complicada. A própria palavra disponibilidade é extremamente inadequada, né? Sim. O que eu queria também posicionar é o seguinte, existe notória falta de paridade de armas. A estrutura se uniu, existe uma assessoria jurídica em todo o quartel, em toda a organização militar, existe a central, junto com a AGU. Do lado de cá são advogados particulares, isolados no Brasil. Se não houver uma junção em termos de pesquisa de legislação dos militares veteranos, até militares da ativa, juntamente dentro de uma estrutura para analisar melhor do que está ocorrendo nessa legislação, pelo menos nas principais, vai ficar difícil. Cada dia mais vai ficar difícil. Tá certo? Então, eu queria só ressaltar essa falta de paridade de armas dos advogados que entram com as ações em prol do rolo compressor dessas verdadeiras assessorias jurídicas das forças singulares, juntando com parecer interno das forças singulares, com parecer do AGU, com parecer do TCU. Então, a gente tem que analisar aí e se organizar em termos de pesquisa das legislações e dos assuntos que está prejudicando os militares da reserva, as pensionistas em si. Eu ouvi de uma pessoa hoje que acompanha essas questões legislativas uma coisa muito interessante. Ele falou, a última chance que tem para que essa coisa mude de alguma forma, minimamente que seja, é esse ano, que é ano eleitoral. Ano que vem não tem eleição, não acontece nada, ninguém está preocupado com ninguém. Então, a oportunidade que os militares têm é esse ano. A partir do ano que vem, perdeu, segundo ele. Concordo. Tá bom, gente. Então, muito obrigado por esse tempinho que vocês passaram conosco aqui. Doutor Cláudio Lino é diretor-presidente do IBALME e doutor Adão Farias, advogado especialista em causas militares. Perfeito. Obrigado, Robson. Até logo. Um abraço para você e para os teus seguidores aí da revista Sociedade Militar, teus ouvintes. Desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço a todos. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, da revista Sociedade Militar. E eu sempre bato na tecla. Precisamos estudar mais a legislação, precisamos entender melhor o que vem ocorrendo. Então, nós precisamos da empatia e que o pessoal entenda que a gente precisa se unir para fazer essa pesquisa e evitar, ou pelo menos amenizar, o que vem ocorrendo com a família militar. Muito obrigado.